Hoje eu quero compartilhar a resenha de um livro que eu não sabia que eu precisava ler, até que eu tive a oportunidade de ler e me apaixonei muito pela escrita da autora e, assim, aprendi muito lendo esse livro também. Foi um livro, assim, riquíssimo, que me fez refletir muito sobre a minha postura como cristã, sobre a minha forma como lidar com o sofrimento. E aí já vou dar um spoiler do nosso livro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o livro Sofrimento Nunca é em Vão, da Elizabeth Elliot. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Dessa vez um vídeo de resenha, uma resenha muito especial. O primeiro livro lido da autora Elizabeth Elliot, que vocês tanto me indicaram, tanto me falaram que valia a pena ler. E sim, realmente valeu muito a pena ler. A gente vai falar aí sobre o livro Sofrimento Nunca é em Vão, esse livro aqui que eu li pelo Kindle Unlimited. Pra quem não sabe, o Kindle Unlimited é um programa de assinatura da Amazon que você tem acesso ali a vários livros, milhares de livros, assim, acho que tem mais de 600 mil livros no catálogo deles. Então você paga ali uma mensalidade, tem acesso a esses livros. E eu consegui uma assinatura bem em conta numa promoção que eles lançaram aí de R$1,99 por 3 meses. E eu aproveitei para ler o máximo de livros que eu podia, inclusive esse livro, né, que estava lá disponível. No Kindle Unlimited, ele tem 99 páginas, tá? Mas o livro físico dele tem por volta ali de 130 páginas. Ele é um livro publicado pela editora Fiel. Eu já estava querendo ler um livro da Elizabeth Elliot há bastante tempo, foi que nem C.S. Lewis, né, que eu queria muito ler, mas sempre aconteceu alguma coisa e tudo mais. E na verdade eu queria ler aquele livro sobre obediência, acho que é Uma Vida de Obediência, o nome do livro. Só que eu acabei achando esse livro no Kindle Unlimited, dei uma chance pra ele, não tava em meta de leitura nem nada, simplesmente foi um livro que apareceu lá e ele era curtinho, né, 99 páginas. Eu falei, não, vou aproveitar essa oportunidade e vou ler Elizabeth Elliot. E, gente, sério, que boa descoberta foi ler esse livro. Eu senti como se estivesse conversando, assim, com a minha avó, sabe? Eu não tenho mais minhas avós vivas, mas era como se estivesse conversando com a minha avó e ela me passando pérolas de sabedoria sobre a vida cristã, sobre como encarar os dias difíceis. E a máxima desse livro, como vocês podem imaginar, é justamente sobre o sofrimento e o fato de que ele não é em vão, de que existe um propósito nos dias difíceis e que o sofrimento é algo que a gente não pode evitar. Porque se a gente não quiser sofrer, a gente não pode amar nada nem ninguém. E a gente até lembra de C.S. Lewis em Os Quatro Amores, em que ele fala justamente isso. Que se você quiser viver livre da perda, da dor, de ter o seu coração partido, você tem que trancafiar o seu coração numa caixa escura. E ali ele vai estar livre desse sofrimento, da dor, da perda, enfim. Mas ele também vai se tornar amargurado, fechado. Então a gente tem essa pequena analogia aí entre C.S. Lewis e também aí a obra de Elizabeth Elliot. Motos passando aceleradas. E aí a gente também lembra daquela passagem de Eclesiastes que diz que Deus criou os dias bons e também os dias maus, cada um pro seu propósito. Quando os dias forem bons, aproveite-os, mas quando os dias forem maus, saiba lidar também, porque Deus criou cada um pro seu propósito. Então a gente não pode viver a vida achando que só vai ser flores e arco-íris e coisas maravilhosas. Não, existirão dias difíceis, até porque, como eu falei, né, a autora fala sobre isso, o sofrimento, ele tá suscetível a qualquer ser humano, porque se a gente não quiser sofrer, a gente não pode amar nada nem ninguém. Nesse livro, Elizabeth Elliot vai definir o sofrimento como receber aquilo que você não queria e não receber aquilo que você queria. Então, muitas vezes a gente se encontra nesses dilemas em que a gente acaba passando por situações que a gente não gostaria de passar, a gente passa por aquelas situações em que ocorre a perda de um familiar ou a perda de um emprego, é o que a gente não quer passar, e também aquelas situações em que a gente gostaria muito de receber tal coisa, mas essa coisa simplesmente não acontece, a gente tem nossos planos frustrados. E pra mim, gente, assim, esse livro ele foi um tapa na cara, assim, de verdade, porque eu fui vendo a trajetória da Elizabeth Elliot, ela vai contando todas as coisas que ela passou, e ela também cita muito a Amy Carmichael, né, que era uma missionária, ela fala alguns momentos sobre ela, sobre a jornada dela, e você fala assim, gente, essas pessoas passaram por tantas coisas, e olha o nível de sabedoria e maturidade espiritual que essas mulheres têm, e eu aqui reclamando por uma coisinha no meu dia que não saiu como eu queria. A Elizabeth Elliot, ela conheceu realmente o sofrimento, ela perdeu pessoas muito próximas a ela teve que ser colocada em situações em que ela teve que voltar aos lugares onde estavam as pessoas que causaram o sofrimento dela, e ela fez isso com maturidade, e isso é inspirador. Realmente foi o que eu falei assim, gente, que nível de maturidade, de discernimento espiritual, de proximidade com Deus, de compreensão. E ela fala uma coisa que é uma frase muito marcante no livro dela, que é o fazer a próxima coisa. E aí entra uma coisa muito importante. A gente precisa, sim, lidar com o sofrimento, e aí vão existir aqueles momentos em que as coisas vão acontecer, a gente vai sofrer, a gente vai sentir a dor, a gente vai chorar, e esses momentos, eles existem, e é necessário que a gente expresse a nossa dor. Faz parte. Também não adianta a gente querer simplesmente viver mantendo a pose, falando que tá tudo bem, e estar sofrendo por dentro. Também isso não é saudável, isso não nos faz bem. Mas ela fala uma coisa
coisa, né, que é essa questão de fazer a próxima coisa. É justamente essa questão de que o sofrimento ele tem que acabar. Existe um momento em que a gente precisa levantar, arrumar postura e fazer outras coisas. E ela fala justamente nessa questão da fé cristã, a questão da comparação com a cruz. E eu vou ler a passagem para vocês, para ver se vocês conseguem captar a mensagem aqui que eu quero transmitir. O primeiro princípio é aquele da cruz. A vida vem por meio da morte. Trago a Deus minhas tristezas e Ele me dá a sua alegria. Trago-lhe minhas perdas e Ele me dá o seu ganho. Trago-lhe meus pecados e Ele me dá a sua justiça. Trago-lhe minhas mortes e Ele me dá a sua vida. Mas a única razão pela qual Ele pode me dar a sua vida é porque me deu a sua morte. Então é interessante essa comparação que ela faz, porque justamente assim, Deus às vezes permite que situações desafiadoras nos acometam por um propósito, mas Ele também nos fortalece e nos ajuda a passar por essas fases. Então a gente passa por aquele momento de dor e a gente tem que se reerguer, fazer a próxima coisa e entregar as nossas dores, a nossa causa, o nosso motivo de choro aos pés do Senhor, para que Ele venha nos preencher com a sua alegria. Então eu achei muito interessante essa comparação. Ela vai dividir o livro em várias etapas, falando sobre cada passo, digamos assim, para que a gente possa lidar com o sofrimento. É bem didático e você vê, quando você completa o raciocínio, você fala assim, gente, faz muito sentido. E não é fácil de pôr em prática, isso eu pude perceber. Eu fiquei pensando assim, falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Mas assim, é inspirador realmente. E para encerrar, ela fala muito sobre a questão da postura cristã, né? E de que muitas vezes a gente não consegue diferenciar os cristãos das pessoas que não são cristãs. E isso vai muito na questão da postura, de como a gente lida com as situações, inclusive com as situações desafiadoras, as situações de quando as coisas não saem como a gente gostaria. Muitas vezes, nós como cristãos estamos agindo como crianças birrentas. A gente não sabe lidar com as coisas quando elas não acontecem do jeito que a gente gostaria. E não é assim que Deus nos criou para ser. Deus não nos fez dessa forma. Deus não nos ensina a agir dessa forma, muito pelo contrário. Como eu disse ali em Eclesiastes, né? Deus criou os dias bons e os dias maus, cada um pro seu propósito. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Não dá pra gente viver como crianças mimadas que só vão saber se comportar se as coisas saírem como ela gostaria que acontecesse. E eu quero ler pra vocês uma passagem que, assim, ela se enquadra nisso, né? Uma passagem do livro, mas que se enquadra pra outras coisas também. Então eu acho que ela é bem abrangente, por assim dizer. Antes de tudo, gostaria de que pensássemos em duas coisas que devem distinguir os cristãos do restante do mundo. E para ser bem sincera, ao viajar por aí e conhecer todos os tipos e variedades de cristãos, fico desanimada ao perceber que com muita frequência não parece haver diferença na maneira como eles vivem e na maneira como o restante do mundo vive, na maneira como eles respondem às experiências de sua vida e na maneira como o mundo responderia. Em outras palavras, se eles fossem presos sob a acusação de serem cristãos, haveria prova suficiente disso para condená-los? E eu estou sempre me fazendo essa pergunta: que diferença eu esperaria que os outros vissem na minha vida, a qual ao menos eu chamaria a atenção dessas pessoas e as faria dizer: há algo de diferente naquela mulher? Eu achei isso aqui incrível, porque eu falei assim, gente, realmente, como cristãos, a nossa forma de agir tem que ser diferente, a nossa postura tem que ser diferente e a nossa forma de lidar com os momentos desafiadores também tem que ser diferente, porque graças a Deus nós temos Deus para estar conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo até nos momentos difíceis, que Ele também permite pra gente passar por um propósito, pro propósito de nos fortalecer, pro propósito de nos preparar, que esse já é assunto de outro vídeo que eu inclusive até já gravei aqui pro canal, né, que é o vídeo Quando a Alma Está Abatida. Se você não assistiu, vai lá assistir, porque é um vídeo muito bom. Então assim, a nossa forma de lidar com isso também tem que ser diferente. E será que nós estamos sendo um bom testemunho? Eu fortemente indico que você leia esse livro. É um livro que me acrescentou muito. Como eu falei, eu não achava que eu precisava tanto de ler esse livro, até que eu li e me surpreendi muito com as palavras. E é um livro fácil de ler, tem uma linguagem um pouquinho mais formal, eu diria, do que uma leitura mais moderna, mas nada difícil de compreender, nada ao nível de C.S. Lewis. Mas é um livro, assim, muito bom mesmo. Eu gostei bastante da experiência de leitura. Foi um livro que eu li super rápido também. Como eu falei, gente, ele tá disponível ali no Kindle Unlimited. Ele tem 99 páginas ali, então menos de 100 páginas, é muito tranquilo de ler. Você também pode adquirir o livro físico. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês poderem conferir. E lembro vocês, se vocês tiverem interesse em adquirir livros ou qualquer outro item lá no site da Amazon, use esse link, porque assim você vai contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube. Eu vou receber uma pequena comissão, isso não vai alterar no valor da sua compra, é realmente uma forma indireta de você apoiar o meu conteúdo aqui no YouTube e deixar essa pessoa aqui bem feliz. Vou deixar vocês com essa resenha. Se você já leu esse livro, me conta o que você achou, qual foi a sua experiência, se teve alguma parte que te marcou mais. E se você não leu, me conta aí se você se convenceu, o que você achou sobre essa questão do sofrimento, qual que é a sua opinião. Eu sei que é algo que às vezes pode gerar uma certa divergência. Eu mesma entrei em conflito lendo algumas coisas, fiquei pensando bastante se eu concordava com aquilo ou não. Mas assim, o bom da leitura também é isso. Às vezes a gente nem sempre vai concordar com tudo, mas é bom a gente olhar as coisas por perspectivas diferentes, para que isso também tanto reforce às vezes aquilo que a gente já acredita, como também faça a gente olhar as coisas por uma perspectiva diferente, ver que talvez aquilo que a gente estava seguindo de raciocínio não é tão bom assim. É bom que a gente expanda horizontes. Fiquem com Deus. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau.